prezado aluno Unifacear. Seja bem-vindo à disciplina Linguística Textual. Sou a professora doutora Maria da Luz, PhD em Estudos Linguísticos pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e é com muita satisfação que produzi este material para você, aluno Unifacear, pensando na sua aprendizagem e na construção do seu conhecimento. Espero que você, aluno Unifacear, interaja com o material produzido, dialogando com o texto e ressignificando as leituras realizadas. Neste capítulo, serão discutidas afirmações em que a linguística textual é o ramo da linguística que torna o texto como objeto de estudo. Nessa direção, se observa o deslocamento em torno das diferentes concepções de texto que a linguística tem abrigado durante todo o seu percurso. Bons estudos! Vamos começar agora a disciplina Linguística Textual com os primeiros passos da linguística textual. Eu começo aqui com Linguística Textual Introdução, né? Que é o início dos estudos, da trajetória da linguística textual. Pois bem, o estudo da linguística textual, primeiramente, é de suma importância para as reflexões sobre as questões que envolvem a linguagem. Pois, na atualidade, principalmente atualmente, em que a gente vive momentos de muitas questões a serem analisadas, muitas questões com dualidades, né? E que são necessárias que a gente realmente aguce a nossa reflexão, a nossa criticidade, pois a reflexão, a criticidade, são elementos construtores, são elementos condutores para a construção de sujeitos críticos. Nós sabemos que, na modernidade tardia, o indivíduo que lê, e quando eu falo em leitura, eu já tive a oportunidade, vou ter a oportunidade de debater e dialogar mais com vocês acerca do conceito em que eu abraço sobre leitura. Eu entendo a leitura como um processo de ressignificação, e é justamente esse processo de ressignificação da leitura, e quando a gente fala em leitura, entende-se que eu tenho um texto escrito, mas eu tenho também um texto que não seja com a linguagem verbal, em que esteja presente a linguagem não verbal, as situações do cotidiano. A leitura, na verdade, ela se dá em todo o momento da nossa existência, em todas as situações. Então, para isso, é necessário que o indivíduo ele tenha criticidade, ele seja um sujeito crítico, para que a partir daí ele seja dono do seu próprio discurso, ele seja dono daquilo que ele pensou, daquilo que ele refletiu, daquilo que ele ressignificou daquela leitura, né, daquele momento, daquele acontecimento. Então, a linguística textual, ela vai ter esse fio condutor, né, conduzindo essas reflexões que envolvem a linguagem de forma crítica na construção de sujeitos críticos e donos do seu próprio discurso. Então, dessa forma, a disciplina ela vai colaborar para o desenvolvimento da competência textual do estudante, né? O estudante, ele precisa ler um texto, seja ele verbal ou não verbal, e ter essa capacidade, né, de ser crítico, de refletir acerca do que ali está exposto, né? Então, a disciplina, ela vai colaborar com o desenvolvimento da competência textual na construção de textos orais e textos escritos, abordando questões importantes que abrangem a teoria do texto, que é o texto, e a análise do funcionamento da língua nas mais diversas situações de interação verbal, né? É importante também que a gente entenda a linguagem
como uma atividade social, como produto social, como algo que a gente vai estar em constante interação. A interação com o outro é importante para que a comunicação seja efetivada. Vamos lá, o contexto histórico, né? Todo o contexto em que deu o surgimento da linguística textual. A linguística textual, ela surgiu na Alemanha, né? Surgiu na Europa, na década de 60, como resultado de inquietações em torno das perspectivas teóricas, metodológicas, teórico-metodológico, voltados para análise de frases e de texto, né? Então, a partir da década de 60, sentiu-se a necessidade de analisar frases e textos de uma forma diferenciada, né? E aí a gente teve o início das fases da linguística textual, né? Fases com preocupações distintas. Então, eu tive na primeira fase uma análise transfrástica, na segunda fase a gramática de texto, e na terceira fase, a fase que se chama a teoria do texto, né? Então, esses estudos, processos de produção e recepção e interpretação, tiveram uma preocupação com os textos, reintegrando o sujeito e a situação de comunicação de seu escopo teórico, né? Então, essa preocupação com as frases e com o texto. A primeira fase da linguística textual, essa fase transfrástica, ela parte da frase para o texto. Então, como era esse estudo? Como é que o estudo se dá? Eu colocava a frase no quadro, né? Mostrava a frase para o aluno e, de forma isolada, eu iria trabalhar aquela frase. Então, ela iria partir da frase e depois da frase que eu iria para o texto. Exatamente por estarem preocupados com o quê? Com as relações que se estabelecem entre a frase, os períodos, né, de forma a se construir a unidade texto. Então, inicialmente, essa fase de análise transfrástica, ela vai partir da frase para o texto. Então, vai trabalhar a frase, depois os períodos, o parágrafo, para eu ver o texto como uma unidade de sentido, né? A construção de uma unidade de sentido, que é o texto. Então, a primeira fase, ela era modulada, ela era vista, ela era trabalhada dessa forma. A segunda fase, a fase que foi chamada gramática textual, essa apoiou-se no objetivo de criar gramáticas textuais, né? Então, nessa fase da gramática textual, admite-se que o falante possui 3 capacidades básicas. A primeira capacidade é a capacidade formativa. Então, o indivíduo, o falante, ele produz, né, um texto e ele, obviamente, ele vai compreender aquilo que ele produziu. Se ele está produzindo um texto, seja ele um texto oral ou seja ele um texto escrito, ele vai produzir e, obviamente, vai saber compreender aquilo que foi produzido. Também se coloca em baila a capacidade transformativa. O que é essa capacidade transformativa? É a capacidade de reformular, de frasear e de resumir aquilo que foi escrito. Aquilo que foi escrito ou que foi falado. Então, eu estou dando uma aula, eu sou capaz de transformar o conteúdo da forma que eu acho que é conveniente. Então, eu vou ler um determinado conteúdo, um determinado tema, e a partir daí eu tenho a capacidade de reformular, de resumir, né, aquilo que eu aprendi, que eu assimilei. Terceiro, eu tenho a capacidade qualificativa. Essa capacidade qualificativa vai estar no que diz respeito a reconhecer
os tipos de texto. Então, o falante, né, o indivíduo, ele é capaz de reconhecer quando é que eu tenho uma narração, né? Narrar consiste em contar determinado fato, em contar determinado acontecimento, né? Então, ele é capaz, né? Ele tem, o falante, ele vai ter essa capacidade qualificativa, né? De reconhecer o tipo de texto, então ele vai reconhecer a narração, quando eu estiver narrando, contando o fato, contando o acontecimento. Ele vai ser capaz de reconhecer uma descrição, quando eu trabalhar com detalhes, com pormenores, com minúcias de determinado acontecimento, de determinado caso, de determinada história. E vai ser capaz também de reconhecer o texto argumentativo, né? Que é aquele em que eu vou defender uma ideia, eu vou defender uma determinada opinião. Então, essa segunda fase, ela se apoia nessas capacidades básicas do falante, que é a capacidade formativa, né, de produzir, de compreender o texto, na capacidade transformativa, que é a capacidade de reformular, de parafrasear, de resumir o texto, e na capacidade qualitativa de reconhecer o tipo de texto, uma narração, uma descrição ou uma argumentação. Então, a terceira fase agora é a fase da teoria do texto. Então, nessa fase, busca-se investigar, né, a constituição, o funcionamento, a produção e a compreensão do texto em uso, né, considerando o contexto que está sendo formulado, o contexto que está sendo produzido aquele texto. Então, eu vou investigar nessa fase da teoria do texto, eu vou considerar o texto em funcionamento, como é que ele se constitui, como é que ele funciona, como é que ele trabalha, como é que ele é apreendido dentro do contexto de uso. Nesse percurso, né, nesse percurso da linguística textual, nós temos na segunda metade da década de 60, estudos que limitavam apenas ao estudo da frase, como a gente viu anteriormente. Então, com isso, se desconhecia os aspectos semânticos, os aspectos contextuais em situações de comunicação. E nós sabemos também que esses aspectos, os aspectos semânticos, os aspectos contextuais em situação de comunicação, eles são importantes até mesmo para o entendimento do texto. Então, na década de 60, tínhamos esse parâmetro, né? Estávamos nesse parâmetro de pensamento. Já na primeira metade de 70, a maioria dos estudiosos já estavam debruçados sobre a análise transfrástica, né, e de construção de gramática do texto, de modo que o objeto privilegiado de estudo era um dos elementos de textualidade muito importante, que era a coesão, né? A gente vai estudar a coesão, a coerência e os outros elementos de textualidade, e nesse momento, na década de 70, se preocupava muito com o elemento coesão. A partir da década de 80, houve uma ampliação, né? Ampliou-se de forma significativa um outro conceito de coerência. E o que foi que aconteceu? Vamos estudar o conceito de coerência. Vamos tentar entender como a coerência se constrói, né, em dada situação de interação entre o texto e entre os seus usuários. Então, esses dois elementos de textualidade de suma importância e de grande relevância para a linguística textual, a coerência e a coesão, foi sendo colocado em evidência entre a década de 70 a 80. A partir da década de 90, houve uma
ampliação significativa daquilo que já estava sendo estudado desde 70, né, o conceito de coerência, né? E a partir da década de 90, os estudos com o texto passaram a ganhar maior vigor, né, com uma forte tendência sociocognitivista, né? Então, entender um pouco mais essa questão sociocognitivista. Na primeira fase da linguística textual, as tarefas básicas de uma gramática de texto seria fazer o quê? Né? Seria verificar o que faz com que o texto seja um texto e não um amontoado de palavras, né? Ou seja, determinar os princípios de constituição do texto, os fatores responsáveis pela sua coerência, as condições em que se manifestam a textualidade, né? A textualidade são os fatores que fazem com que o texto seja um todo significativo e não um amontoado de palavras, né? Então, passou-se a postular a existência de uma competência textual, né, a semelhança da competência linguística de Chomsky, né, chomskiana, visto que todo falante de uma língua ele tem a capacidade de distinguir um texto coerente de um aglomerado incoerente de enunciados, né? Então, isso foi, assim, essa noção de competência linguística de Chomsky foi um ponto muito relevante para os estudos da linguagem e uma contribuição também muito grande para a linguística textual, porque é importante que se entenda, né, essa capacidade do falante em entender um texto coerente de um texto que não é coerente, um texto incoerente, de enunciados. Essa competência também, ela é especificamente linguística, em sentido amplo, porque qualquer falante, ele é capaz de parafrasear, de resumir um texto, de perceber se está completo ou incompleto, de atribuir-lhe um título, de produzir um texto, né, a partir de um determinado título que se é dado. Então, é capacidade do falante fazer todas estas distinções. No Brasil, como eu já havia falado, a linguística textual ela surgiu na Europa, na Alemanha, na década de 60. E no Brasil, ela ganhou corpo entre as décadas de 70 a década de 80, né? Então, aparece a segunda geração, né, dos estudiosos da linguística textual, 1970, 1980, aproximadamente. Então, esse cenário, ele é envolvido por uma nova preocupação. Então, vamos nos preocupar agora com o quê? Né? Então, já não eram mais as relações interfrásticas, né, ou mesmo a composição das gramáticas textuais, que seriam o centro das atenções. Né? Então, a prioridade seria outra. Qual seria, então, a prioridade? A prioridade seria a análise sobre a textualidade, que são os elementos que fazem com que o texto seja um todo significativo, e não um aglomerado de palavras, e as condições ou critérios para a sua realização. Então, quais são as condições, quais são os critérios para eu realizar, para eu produzir um texto, né? Quais são os elementos de textualidade que vão colaborar, né, para a realização da construção de um texto? Então, entre as décadas de 70 a 80, a preocupação agora passou a ser esta, né? Os elementos de textualidade e as condições para a realização, para a construção, para a produção de um texto. Então, a ênfase passou, então, a recair sobre os aspectos globais do texto enquanto uma unidade funcional. As questões ligadas ao processamento textual, enfocando-se mais
no processo do que no produto, né? Na funcionalidade, no funcionamento, né, do texto. E concebendo o texto como um resultado das atividades do sujeito em interação. Então, eu estou produzindo um texto quando eu estou em uma sala de aula dando uma aula, eu estou produzindo um texto, e esse texto vai ter como receptor o meu aluno, e eu estou tendo uma interação. A aula, ela é resultado de uma atividade de interação. A interação entre o professor e o aluno. Então, a partir desse momento, o texto ele passa a ter essa preocupação. O enfoque maior passou a ser no processo, né? Muito mais no processo de construção dessa atividade entre os sujeitos. Os textos, eles deixam, né, nesse caso, de ser visto como produtos acabados, né, a frase, escreveu ali, acabou, né, que devem ser analisados sintática ou semanticamente, passando a ser considerados elementos constitutivos de uma atividade complexa, como elemento de realização de intenções comunicativas e intenções sociais do falante. Então, quando o professor produz uma aula, ele produz uma aula, ele está realizando uma atividade, né? Está produzindo um texto com uma determinada intenção comunicativa para aquele propósito. Então, essa atividade é uma atividade complexa, né? É uma atividade que eu tenho como instrumento a realização de intenções, né? Para eu atingir o meu objetivo. Então, Koch 2004 relata que na década de 80, que aqui no Brasil estavam tendo sim, reflexões bastante contundentes, bastante importantes, interessantes, né? Sobre o surgimento de um terceiro momento da linguística textual. Então, esse período, ele é um período demarcado por uma nova orientação nos estudos do texto, a partir da tomada de consciência de que toda ação, todo fazer, é acompanhado de processo de ordem cognitiva. Então, tem um propósito, tem um objetivo. Isso é muito importante. Andrade, 2009, vai afirmar que no início dos anos 90, alguns pesquisadores brasileiros voltavam suas investigações referentes à linguagem para uma perspectiva socio-interacional. E, como consequência dessa tendência, os estudos eles tinham a perspectiva, os processos e estratégias sociocognitivos contidos no processamento textual. Então, a questão da interação, do diálogo, dos propósitos do falante, essa discussão, esse entendimento, essa produção, esse funcionamento textual, entender como ele se interrelaciona entre os sujeitos, passou a ser muito importante na década de 90. Aí nós temos noções assim importantes, né? Concepções importantes, que é a concepção de língua, né? E aí a gente vai ver que a língua ela está em constante transformação, ela vai mudando com o tempo, ela não é estanque, né? A gente vai entender que a linguagem é uma atividade social, né? A língua é o produto dessa atividade social, entender que a gente fala para o outro e a interação vai estar permeando essa concepção, né, de língua
como produto social, essa concepção de linguagem como uma atividade social, e a concepção de texto também, que nos é um conceito caro, né? De entender o texto como um todo significativo, como uma unidade de sentido, até mesmo para o desenvolvimento da competência textual, né? Então, para a gente desenvolver a nossa competência textual, é importante que a gente tenha essas concepções, né, desse tripé, língua, linguagem e texto, muito bem delimitado, muito bem delineado, e entender que o texto ele está muito imbricado à competência textual do falante, a forma que eu vou produzir o texto, a forma que eu vou entender o texto, né, a forma que eu vou ressignificar aquele texto, refletir, interagir com o autor, né, esse diálogo. O leitor competente é aquele leitor que ele consegue dialogar, né, com o autor, pensar, refletir. Isso é de sua importância. Então, a contribuição, né, as contribuições, e eu, como linguista não posso deixar de dizer a minha paixão pela linguística e ressaltar também as contribuições da linguística textual para a aprendizagem. O trabalho da linguística textual é de suma importância, é de grande relevância para a aprendizagem e para o ensino. Então, a maior mudança com o surgimento da linguística textual foi justamente que se passou a tomar o texto como objeto central de ensino. Eu lembro que em algumas décadas, né, logo no surgimento, quando estava ainda acontecendo na Europa e que aqui no Brasil os estudos acerca da linguística textual ainda não eram evidenciados, ainda não eram discutidos, que em salas de aula, né, nas escolas, o professor de língua portuguesa trabalhava a noção de texto de uma forma muito diferente da noção que a gente entende hoje de texto. E tínhamos vários textos e tínhamos a parte da compreensão, da interpretação do texto, e alguns professores, eles aceitavam a interpretação do texto ipsiliteri, como os manuais, né, o livro do professor, sugeria uma resposta, e alguns professores queriam que o aluno desse a resposta justamente como estava ali. Então, qualquer resposta que saísse, né, ipsiliteri daquilo que foi posto ali, não era se colocado em discussão, não era se colocado em baila, não era se colocado para o diálogo. E a gente precisa observar que não existe uma única leitura, existem várias leituras de um determinado texto, porque o leitor ele traz sua bagagem, ele traz seu conhecimento de mundo, ele vai fazer uma intertextualidade com os outros textos que ele leu para aquele assunto, para aquele conteúdo, para aquele texto. E a partir daí é que ele vai dar as respostas, né? Então, existem respostas que são possíveis. E antigamente isso não era colocado à tona, não era aceitado, né? E a gente vê que a linguística textual ela veio desmistificar, ela veio fazer com que o indivíduo pense e repense mais o que é o texto e a importância que o texto tem para ser trabalhado como um objeto central, né? É a partir dali, né, que eu vou iniciar os meus estudos linguísticos, as minhas análises linguísticas, os meus estudos no que diz respeito à linguagem e à língua. Então, é a partir do texto, é partindo do texto. Então, o texto como objeto central de ensino, né? Então, isso é o quê? É priorizar nas aulas de linguagem, de língua portuguesa,
né, as atividades de leitura e de produção textual, que são, assim, de suma importância para o aluno refletir sobre o funcionamento da língua, de que forma a língua funciona, né, nas diversas situações de interação verbal, sobre o uso dos recursos, né, que são disponíveis na língua, oferecendo a sua concretização das suas propostas de sentido, bem como a adequação de textos a cada situação. Então, nós temos, né, uma diversidade, a gente vai ter um momento em que a gente vai dialogar sobre os gêneros textuais e a gente observa que a gente tem textos para todas as situações do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia. Então, a aprendizagem da língua, ela se efetiva quando eu tomo o texto como objeto central de ensino. Então, a partir do momento que eu tomo o texto como objeto central, eu consigo efetivar, né, a aprendizagem acerca da língua. As contribuições, né, continuando com essa questão das contribuições que a linguística textual nos favorece. Então, embasar-se na concepção interacionista para a prática docente é o quê? É possibilitar ao aluno, ao docente, ao estudante, a liberdade de expressão, desenvolver o espírito crítico, dar a ele a oportunidade de descobrir, né, aquilo que ele tenha a dizer, a falar, e eu penso que hoje a forma em que a gente conduz o ensino, possibilitando os seminários, os debates em sala de aula, que são assim de suma importância para que o aluno tenha essa liberdade de expressão, ele desenvolva o pensamento crítico. A gente observa até que há tempos atrás, né, esse trabalho com a oralidade, esse trabalho em que o aluno é o centro, né, a aula é feita para ele, que ele é um sujeito ativo e que precisa participar, né, para que ele desenvolva essa competência linguística, essa competência textual. Hoje isso é oportunizado. E eu penso até que algumas pessoas, elas ficam um pouco tímidas, um pouco sem desenvoltura em momentos de aprendizagem em que ela precisa se colocar criticamente, falar, explanar sobre um determinado assunto, e a gente vê isso de uma forma muito evidente nos seminários, justamente porque esse tipo de ensino centrado no texto, seja ele oral ou escrito, não foi oportunizado lá na década de 60, lá na década de 70, né? A gente vê isso para cá, né? E isso fez com que as pessoas que foram formadas, né, em décadas atrás, muitas pessoas têm justamente essa dificuldade porque não tiveram essa oportunidade, essa liberdade de expressão, de desenvolver esse espírito crítico, não tiveram o texto como centro das atenções para o ensino, né? E para as reflexões que são necessárias para o dia a dia. Aí a gente tem assim como base, né, como parâmetro, algumas reflexões que são muito importantes. Primeiramente, o que foi que mudou, né? O que mudou no ensino a partir dos estudos da linguística textual? Aí a gente tem, eu já adiantei um pouco sobre esse questionamento, sobre essa reflexão, que é uma reflexão assim importantíssima sobre os nossos estudos, né? Então,
A mudança foi justamente porque a gente passou a tomar o texto como um objeto central, né? As atividades escolares, elas passaram a ter como ponto de partida a leitura e a produção textual. E aí eu sou a favor, né, como linguista fervorosa, né, digamos assim, eu sou a favor de quando a gente fala de leitura, a gente fala a leitura como processo de ressignificação, dessa interação que o leitor precisa ter, o diálogo com o texto, e a produção de texto também, como uma forma de desenvolver a capacidade textual, a competência textual do aluno. E esse casamento entre leitura e produção de textos a partir do texto é de suma importância e a gente pode dizer e ter a felicidade, né, de ter a linguística textual contribuindo, né, para ter o texto como objeto de ensino, como objeto central de ensino, né, ter as atividades de leitura e produção de texto com o objetivo de levar o aluno a pensar sobre o funcionamento da língua nas diversas situações de interação verbal, de diálogo, de comunicação, sobre o uso dos recursos, né, que a língua vai oferecer para a concretização das suas propostas de sentido, bem como sobre a adequação dos textos em cada situação. E a gente observa que na modernidade tardia, na contemporaneidade, a gente vê os textos em WhatsApp, textos no Face, a gente vê os blogs, então a gente observa que a gente consegue adequar, né, os textos às mais variadas situações, né? Então essas situações são situações de interação em que o texto é um objeto central. Então o texto ele precisa ser trazido para a sala de aula da mesma forma que ele é visto, que ele transita, né, no dia a dia, que ele transita nas práticas sociais, eles precisam também serem expostos em sala de aula para que a gente consiga desenvolver a competência textual do aluno. Isso é condição sine qua non para o ensino. Quais são as perspectivas da linguística textual? Pois bem, linguística textual, como toda e qualquer ciência, ela tem, evidentemente, os seus limites, né? Sua preocupação maior é o texto. Então, qual é o objeto de estudo da linguística textual? O texto. Envolvendo todas as ações linguísticas, todas as ações cognitivas e sociais que envolvem a sua organização, sua produção, sua compreensão, seu funcionamento no meio social, né? Tais questões, contudo, só interessa na medida em que vai ajudar a explicar o objeto de estudo da linguística textual, que no caso é o quê? É o texto. Então, a preocupação com o texto e todas as ações, né, que envolvem a sua organização e sua produção, sua compreensão, seu funcionamento, dizem respeito à linguística textual, e a perspectiva da linguística textual é justamente trazer para o embate o seu objeto de estudo, que no caso é o texto. Então, qual a principal contribuição da linguística textual para o professor de língua materna, né? Eu diria até que não é apenas para o professor de língua materna. Não diria que a linguística textual ela traz essa contribuição apenas
para o professor de língua materna, não. Eu até digo que a linguística textual ela tem a possibilidade de auxiliar, de ser uma disciplina que pode ser interdisciplinar, né? Os professores das outras disciplinas, elas podem também trazer o texto como centro da atenção, né? Partir do texto para trabalhar a competência textual do aluno, para trabalhar a produção, a leitura, o entendimento, a interpretação, a compreensão, a criticidade, tendo como ponto de partida o texto. Então, eu julgo que a linguística textual ela não seja apenas para o professor de língua materna, mas para o professor de língua materna, a principal contribuição, né, que a linguística textual vai trazer para a sala de aula, para as aulas de língua portuguesa, para as aulas de linguística, para as aulas de produção de texto, adotar, né, o professor adotar um instrumento teórico, um instrumento prático adequado para o desenvolvimento da competência textual do aluno, né? E isso vai significar, né, que os alunos vão ser aptos a interagir socialmente por meio de textos, sejam eles um texto oral, seja ele um texto escrito, né, dos mais variados gêneros. Então, nós temos o quadrinho, as histórias em quadrinho, nós temos as receitas de bolo, nós temos uma poesia, um poema, uma carta, né? Eu acho que quanto mais a gente trazer para a sala de aula, quanto mais a gente trouxer para a sala de aula os mais diversos gêneros, melhor, né? E das mais diversas situações de interação. Eu espero que vocês tenham gostado dos primeiros passos da linguística textual, essa trajetória do começo até os dias atuais. Bons estudos. Chegamos ao fim do tópico Linguística Textual, os primeiros passos. Espero que esta disciplina tenha contribuído bastante para a sua formação e tenho a certeza de que os conhecimentos aqui construídos serão úteis para as carreiras de cada um de vocês. Como texto complementar, eu sugiro a leitura do capítulo Trajetória da Linguística Textual, do livro Introdução à Linguística Textual, Trajetória e Grandes Temas, da autora Ingeborg Vilaça-Koch. As páginas são 17 a 45 e estão disponíveis na biblioteca virtual. Para acessar o livro, entre na biblioteca virtual e utilize o campo de busca com o nome do título indicado. Bons estudos!